Coragem, as aflições passam. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Somos dia a dia desafiados, como povo de Deus, a tirar os olhos daquilo que é visível e parece ameaçador e colocá-los naquilo que é invisível. Esse texto do apóstolo Paulo fala do desígnio e efeito das aflições na vida do cristão, que é produzir eterno peso de glória acima de toda comparação. É um grande desafio para nós cristãos o exercício da fé viva em meio às tempestades da vida. Não é fácil atravessar os desertos abrasadores, os estreitos, as tempestades. Mas recorramos agora ao apóstolo Paulo por ele ser um especialista nesse exercício. Certamente ele nos ajudará a entender esse assunto de tão difícil compreensão. No texto lido, o apóstolo Paulo nos ensina que há um propósito de Deus para todas as aflições ou tempestades da vida, e elas têm um tempo de validade. Essa é a ideia central deste texto. Temos falado nos últimos tempos sobre a confiança em Deus em meio às lutas desta vida, que não são poucas. Não há um só de nós que não esteja atravessando um momento difícil neste momento. Esse próprio texto é produzido a partir de uma experiência pessoal extremamente difícil. O Senhor certamente deseja que amadureçamos na fé e no conhecimento de Deus. Embora o nosso espírito esteja pronto, as nossas emoções e o nosso corpo não aguentam os embates da vida. Por isso é tão oportuno rogar ao Senhor que proteja as nossas emoções, a nossa interioridade no meio das aflições da vida, para que a nossa fé não esmoreça. Deus está treinando guerreiros de fé sobre a terra para crer no impossível, ver o invisível e ouvir o inaudível. Diante das aflições, percebemos três posturas distintas no meio do povo de Deus. Aqueles que, embora experimentem na carne os efeitos dos embates, procuram negá-los numa espiritualidade hipócrita. Outros se desesperam e tendem a abandonar o caminho. Felizmente, há os que entendem que o simples fato de habitarmos no mundo caído nos expõe a enfrentar as lutas desta vida. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus encoraja: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Viver sobre a terra não é fácil, mas quem disse que seria? A grande diferença entre nós e os incrédulos é que em meio às lutas podemos recorrer a Cristo, que é o alívio para o nosso cansaço e a nossa sobrecarga. O Senhor afirma, por meio do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o seu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. São poucos os que querem estudar de forma sistemática a palavra de Deus. Por isso o profeta Oséias diz ainda: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. Ah, como precisamos ser regados assim. O texto aponta três razões para não esmorecermos na fé em meio às aflições. Primeira razão: a aflição renova o nosso espírito, por isso não devemos desanimar. Quem está dando este conselho é um campeão de fé, um especialista em superar aflições, não um crente de fachada, não um crente nominal. Ele aqui não se refere ao desânimo enquanto emoção, sujeito às circunstâncias. Ele fala de um ânimo como um padrão de fé
que vê além daquilo que é visto com os olhos humanos. E é esse padrão de fé que vai renovando o nosso espírito dia a dia. Quero dizer a você hoje, que ouve essa palavra, tenha bom ânimo, continue orando e crendo. A resposta virá. Essa luta terá um fim. Segunda razão, a aflição tem propósito e prazo de validade. Paulo não está fazendo aqui uma apologia masoquista ao sofrimento, nem banalizando as nossas lutas, muito pelo contrário, pois sabemos que não tem nada de agradável em passar por tribulações, mas às vezes é necessário atravessá-las como um recurso didático de Deus para crescimento, renovação espiritual e edificação, e até testes de fé. A terceira razão, por pior que seja a aflição, devemos manter os olhos naquele que é invisível. Precisamos entender que o mundo invisível é o único verdadeiramente real. Não desanimemos diante das aflições e tempestades da vida, por mais difíceis que elas sejam. Elas têm o propósito de fazer o nosso espírito amadurecer e se renovar. As aflições e tribulações têm propósito e prazo de validade e podem ser revertidas a nosso favor, se aprendermos a olhar para elas dentro dos critérios e valores eternos, dentro da perspectiva de Deus. Que possamos adquirir obstinadamente a percepção do sobrenatural de Deus, através do conhecimento dele pela sua palavra e revelação do Santo Espírito, em nome de Jesus. Que os nossos olhos vejam, que possamos aguardar a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.